O que vimos na estreia do Campeonato Brasileiro entre Vasco da Gama e Grêmio foi uma sequência de absurdos que passam pela arbitragem, por jogadores de maneira bem individual e até mesmo pelo Renato. A derrota veio e o alerta cada vez mais aceso na cabeça do torcedor. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Vasco da Gama 2, Grêmio 1. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar lá no Instagram, @duplayt, para conferir os bastidores do nosso trabalho. O Grêmio perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro fora de casa para o Vasco da Gama em um jogo marcado por verdadeiros absurdos. É um jogo que incomoda qualquer um, torcedor, imprensa, é um jogo cheio de erros, cheio de falhas primárias. E nós podemos começar pela arbitragem, tá? Vamos começar pela arbitragem, que não é diretamente ligada ao Grêmio, mas que influenciou de alguma maneira no resultado de jogo. Primeiro ponto, o árbitro, que era o Flávio Rodrigues de Souza, lá do estado de São Paulo, muito elogiado, bababá, fez cagada atrás de cagada, tá? Não tem outro termo. O que o juiz fez, mesmo com o auxílio do VAR, é digno de chegar e ter uma conversa com ele e botar um tempinho na geladeira. O ponto principal, o uso do VAR, foi pênalti. O Lucas Piton abraça a bola. Cruzamento que vem lá do lado esquerdo, em direção ao centroavante Diego Costa, que domina, e o Piton abraça a bola. O Piton, ele encaixa a bola debaixo do braço. Ali, 2-0, era 2-1, é verdade, mas era o Grêmio com esperança ainda no primeiro tempo. Uma falha clamorosa, com o auxílio do VAR, com a consulta realizada. Era apenas uma decisão a ser tomada. E o discurso dado ao público no estádio, para todo mundo ouvir, fala em intenção, como se pênalti fosse apenas a intenção, a vontade do jogador de cometer ou não cometer, de tocar na bola com a mão ou não tocar, e não é sobre isso. Claramente não é sobre isso. É uma falha clamorosa que a CBF precisa olhar e revisar. E não é só, tá, o choro da imprensa ou do torcedor, visando aqui o lado gaúcho, evidentemente, porque o Vasco também foi surrupiado. Por quê? Porque a arbitragem é ruim. Não é sobre uma arbitragem tendenciosa, é uma arbitragem ruim. O Rodrigo Eli, e a gente vai falar do Rodrigo Eli, comete pênalti. Ele comete pênalti dentro da área, ele dá uma machadada nas costas do jogador, atinge só o tornozelo, era pênalti. Então assim, no placar, erros, foi um contra o Grêmio, um contra o Vasco da Gama. Influenciou no placar, influenciou daqui a pouco em um acertar e o outro, né, não acertar, errar. O jogo poderia ter sido diferente, poderia ter sido mais pro Vasco ou então mais a favor do Grêmio, né? Poderia ter sido um placar mais favorável ao tricolor. A gente precisava fazer esse capítulo aqui sobre a arbitragem. Sobre o time gremista, pelo amor de Deus. Algumas coisas precisam também serem melhor vistas pelo Renato. Escalação principal, tá? O Soteldo como titular. O Soteldo ele mostrou contra o Ashpato que tem dificuldades físicas, dificuldades claras físicas. Depois que ele voltou da lesão, mais cedo, fez um trabalho especial, parabéns para o departamento médico, para o próprio Soteldo, conseguiram reduzir pela metade o período de retorno dele aos gramados, maravilhoso, mas falta embocadura, falta o protagonismo. Claramente o Soteldo não é o jogador do início da temporada, claramente ele está preso fisicamente, ou com receio, ou ainda não está 100% preparado, enquanto o Gustavinho, que foi sacado do time, e você pode fazer várias vírgulas sobre o Gustavinho aqui, que eu sei que tem muita gente fazendo, mas dentro de campo, com a bola no pé, é mais jogador hoje, pelo estado físico, por aquilo que pode produzir e entregar. Gustavinho no banco é erro, e um erro claro que o Renato está tomando. Tanto que o Gustavo entra e ele se movimenta, ele participa muito mais do jogo. Por quê? Porque fisicamente está muito mais inteiro do que o Soteldo. O lado positivo é que o Grêmio tem o Gustavinho e cabe o Renato colocar
Agora, tem muita coisa negativa nessa estreia, tá? O time, de novo, um time preso, um time que não morde, um time desencaixado, um time que claramente não está competindo num patamar superior de campeonato gaúcho. Saiu do campeonato estadual, começou a enfrentar time de Libertadores e time de campeonato brasileiro, a gente não vê mais o Grêmio mordendo do meio pra frente. A gente não vê mais o protagonismo do Cristaldo, do Pavon, dos jogadores de frente. A gente vê um Diego Costa que briga, mas tá isolado. As pessoas precisam se aproximar do Diego Costa. Ele é centroavante, ele precisa ser abastecido. Foi-se o tempo onde o centroavante do Grêmio, Luizito Soares, criava pra si mesmo. Isso não é normal, é que tinha um extraterrestre. O Grêmio tem um baita de um atacante chamado Diego Costa, mas os jogadores precisam produzir para esse baita atacante. Caso contrário, ele vai morrer de fome lá na frente. Falta encaixe. E aí, a gente pode fazer avaliações individuais que são importantes. Do meio para trás em especial. Gente, o Marquezin, ele falha no primeiro gol pra mim, tá? Aquela bola espalmada pro centro da área, ela é descabida. Porque quando você espalma uma bola na direção do seu próprio lado de defesa, dentro da sua área perigosa, né? Dentro da sua área de domínio, você sabe que pode chegar um jogador batendo pro gol, alguém pra brigar, disputar e ela ficar numa zona de risco. E mesmo assim ele acabou fazendo um movimento técnico, foi um movimento técnico que ele fez de defesa para o lado, mas ela ficou nos pés do David, que acertou uma pancada, um belo gol marcado pelo ex-atacante do Internacional. Para mim, falha do Soteldo ali. No segundo gol, existe uma falha do João Pedro, que não consegue fechar espaço e permite uma finalização limpa em direção ao gol. E aqui eu não culpo, tá? O Marquezin pela falha da defesa não feita. Porque não houve falha, foi um chute muito difícil de ser defendido. Para mim, o único erro do Marquezin realmente tá naquele rebote, naquela espalmada que ele dá pro centro da área no primeiro gol. Só que a gente precisa falar sobre Rodrigo Eli. Né? Chega, tentou, o Renato tentou. Não dá pra dizer que o Rodrigo Eli não teve oportunidade. O Rodrigo Eli, ele cometeu um pênalti que o juiz não marcou. O Rodrigo Eli é uma falha por jogo, é uma garantia de uma falha por jogo. É um baita de um cara, é um jogador experiente, com uma trajetória brilhante, mas o momento dele é ruim. E se tem um jogador melhor que ele dentro do elenco, precisa jogar. E tem! Eu só tô criticando ele porque tem um jogador que está melhor que ele dentro do elenco do Grêmio, e é Gustavo Martins. O Gustavo entrou na vaga do Walter Kahneman e foi bem. O Gustavo Martins, no segundo tempo, ele disputa uma bola com o Verratti, ele sai primeiro atrás, chega na frente, dá um carrinho preciso, cirúrgico, e desarma uma possível finalização. Sem contar que o jogo do Gustavo Martins é muito mais seguro do que o jogo do Rodrigo Eli. Eu não tô dizendo que o Carioca, que o Gustavo Martins foi brilhante dentro da partida. Não. Eu tô dizendo que o Gustavo Martins, de novo, foi melhor que o Rodrigo Eli, que foi a primeira opção do Renato. Será que não tá claro isso? Será que o campo não está conversando com o treinador? O técnico tem que conversar com o campo, o técnico tem que ver o que o campo está falando. E o campo diz, primeiro, que o Rodrigo Eli está mal, que o Rodrigo Eli não está bem tecnicamente. E segundo, que o Soteldo fisicamente está atrás do Gustavinho. O Grêmio abriu o Campeonato Gaúcho, o Grêmio abriu o Campeonato Brasileiro depois do Campeonato Gaúcho com as convicções de um campeonato estadual que é de um nível técnico inferior. A derrota para o Huachipato precisa ser analisada, precisa ser estudada e lições precisam ser tiradas daquele fracasso da Libertadores da América porque ele foi o mais pesado. E o Grêmio não fez isso para o jogo contra o Vasco da Gama, a abertura do Campeonato Brasileiro. É isso que me assusta. Derrota fora de casa. A recuperação agora é necessária, o Brasileirão é longo, faltam 37 jogos, o Grêmio tem que brigar, o Grêmio tem muito ainda a buscar dentro da competição, mas o Grêmio precisa ser humilde e aprender com os seus erros e principalmente a respeitar o que o campo está falando. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.